Ok, olha aí, ainda temos comentários, né, do nosso primeiro momento, e eu estou achando maravilhoso esse bate-papo com vocês, né? Então, o Felipe fala assim, ó, professora, eu poderia investir mais em combustíveis renováveis, né, e reflorestar. Sim, eles fazem isso, mas ainda assim, meu amigo, é lá em cima a quantidade, né, de gases. Mesmo assim, não tem como regredir na produção, entendem? Na produção industrial, no consumo, que é desenfreado mesmo, e não é só lá, né, acaba sendo bem generalizado. Então, só porque é uma grande potência não justifica a poluição. É o que justifica a poluição, o fato deles serem uma grande potência, né? E é bem preocupante mesmo, né, não, Jack? Então, a gente vai seguindo. Eita, que essa aula de hoje está gostosa, né? Chega, passa ligeiro. Então, a gente vai seguindo, continuando esse bate-papo aqui, né? Falando de tudo isso e mais um pouco. Que bom que vocês entenderam. Então, vamos passar adiante, né? Vamos seguindo, vamos observando aqui. Todo mundo conseguiu compreender aqui algumas das consequências do efeito estufa, né? A gente ainda vem com as enchentes. Tchan, professora, vamos escrever de novo. Enchentes. Né? Olha só, a gente tem esse perigo. Fora isso, minha gente, a gente tem a questão da segurança alimentar. Perda de biodiversidade com o aumento do aquecimento global, a gente perde biodiversidade. Se aumentar 1 grau, a gente perde mais de 15% de biodiversidade. Se aumentar mais 2, a gente perde 23%, 26% da biodiversidade. É preocupante demais. Perda de biodiversidade implica dizer que a gente também vai ficar na questão a gente vai ter prejuízo na segurança alimentar. Que é isso? É quando você vê que a população do mundo precisa comer. As pessoas precisam se alimentar com qualidade, se nutrir, que é um fundamento da vida, é a nutrição. Uma das características dos seres vivos é a capacidade, e além disso, é a necessidade de ter os nutrientes precisos no corpo, né? Então, a segurança alimentar, ela vem para garantir que todo mundo coma, se alimente com qualidade. Então, a gente está passando pelo contrário. A gente tem as questões da insegurança alimentar, a gente vê o povo voltou, o nosso país mesmo voltou para o mapa da fome, voltou. Nós estamos abaixo, né, da linha de pobreza de novo. Tem gente, muita gente passando fome, pedindo comida na rua, pedindo dinheiro na rua. Vocês já repararam no aumento dessa população que está em situação de rua? Aumentou demais. Então, existem situações econômicas, políticas, que levam a esse aumento, dessa dificuldade. Não tem emprego, como é que come? Como é que compra comida com o preço das coisas? Vocês já viram o preço de uma lata de óleo? De uma lata, olha, eu sou o tempo da lata de óleo, de uma garrafa de óleo, não te entrega, não. O leite, gente, 1 quilograma assim, de leite em pó, eu vi no supermercado, estava quase R$42, R$41 e um pouquinho. R$41 e um pouquinho. 1 quilo de leite, ele não dá um mês para uma família que tem criança. Não dá. E só o leite é mais... Se tu comprar 2 quilos, tu já gastou 80 pau só de leite. Com mais R$10 numa bicha de óleo. Como é que está o valor da cesta básica? Então, as pessoas estão passando fome, né? Então, a perda da biodiversidade aumenta ainda mais a insegurança, né? A insegurança alimentar. A gente perde essa possibilidade, porque quando a gente fala de biodiversidade que vai sumir por conta dessas atividades humanas, um dos primeiros impactados, os primeiros grupos, né, biologicamente falando, são os polinizadores. Os polinizadores, né, eles têm a capacidade de fazer uma interação com as plantas, onde eles pegam o alimento, nutrientes, e as plantas se reproduzem de forma sexuada. Isso implica dizer que as plantas que dão flor, né, vão necessitar da presença de seres que polinizam, levam o pólen de uma para outra para poder gerar os frutos. Se eu elimino os polinizadores, que muitos deles são insetos, por exemplo, com a utilização de agrotóxico, de inseticida,
Gente, é uma reação em cadeia, é uma situação toda muito complexa, sabe? Que se não olhar com muito cuidado, a gente tem que ficar de cabelo em pé com a realidade do nosso país e do nosso planeta também, né? Que é a nossa casa comum. Então, o Fernando está dizendo assim, olha, professor, o valor da cesta básica por capital vai de R$ 549 a R$ 777, né? Aí são os valores. Então, a cesta básica, que é básica, o nome já diz, é o arroz, o macarrão, o açúcar, o sal, o óleo, é só isso, né? A pesquisa do Diese, né? Então, o valor da cesta vai de 549 a 777 reais. Fernando, quanto é o salário mínimo? Não é nem R$ 1.200, né? Então, se tu para comer o básico, tu gasta até 777, o salário mínimo, quando a pessoa ganha um salário mínimo, ele é menos de 1.200, quase a totalidade. Sobra o quê para fazer o resto? Se locomover, se vestir, comprar insumos para os estudos. Me diz como é que não volta, né? Para o mapa da fome. Pronto, 1.212. O Fernando atualizou para a gente. Então, se tu pega de 1.212, tu tira quase a metade para a cesta básica. Metade do salário para ser uma cesta básica. 1.212 menos 777. Sobra R$ 435 para passar o mês. Tu imagina uma família se sustentando com esse dinheiro? Socorro, Deus! Tá difícil. Como é? E a gente ainda consegue, no final da semana, ainda toma aquelas, né não? Ah, o bicho doido é brasileiro, rapaz, olha. E é só rindo e fazendo samba. Adoro. Por isso que dizem, o melhor do Brasil é o brasileiro. Não é? Então, olha só. Professora, a preocupação principal é que essas abelhas sumirem. Todos nós podemos ser prejudicados. Total. E o Brasil destrói o ambiente das abelhas e acaba ficando atrás. Sim. Olha, um dos principais problemas está relacionado com a fragmentação do hábitat, desmatamento e utilização de inseticidas no agronegócio, viu? O agro é pop. No caso, é pior a destruição das florestas do que a emissão de combustíveis fósseis no Brasil, por exemplo? Eu acho que são problemas bem equivalentes por conta daquele ciclo que a gente fez lá no começo, não foi? Vocês lembram? A urbanização, a questão da agropecuária, as questões que envolvem o uso do solo e território, né? Elas vão ter relação com tudo isso aí. E aí, a utilização de veículos automotores, que também é alta, não é tão alta quanto nos outros países, mas existe. Então, a gente observa com esse negócio, viu? Olha só, agora eu me esquentei com esse aquecimento do planeta. Não tiro a responsabilidade do Brasil na cabeça. A gente tem que observar aqui. Existem coisas que nós podemos atuar em prol de melhorar, né? Tentar contribuir com a nossa parte para as questões ambientais. Separar o lixo, fazer compostagem, pelo menos separar o que é resíduo de comida do resíduo seco, que pode ir para reciclagem, porque tem gente que cata lixo. E catar lixo que pode ser reciclado misturado com o resto de comida é paia demais, não dá certo. Dá errado, né? Aí vem separar o lixo, tentar, quem tem carro, né, fazer a manutenção regular, porque às vezes o carro ele é necessário, mas repensar isso, os padrões de consumo, tentar reutilizar o máximo que você puder, né, comprar de produtores locais, fortalecer a agricultura familiar, melhor comprar da horta do que de um baita de um supermercado. Então, assim, a gente precisa fazer nossa parte em relação a muitas coisas. Tentar economizar um pouco de água, tentar reutilizar a água da máquina de lavar, fez a lavagem, usa para lavar o chão da casa, tem gente que faz assim, né? Eu faço assim em casa. Tem a máquina de lavar, a gente tem um galão desse tamanho, que parar água, gente, numa lavagem, assim, a gente nunca lava a roupa toda de uma lapada, né? Lá em casa são 5 pessoas que minha família é composta. Tu imagina o tanto de água que não vai, com quase 20 litros por lavagem.
Pelo amor de Deus, é água demais. Dá pena. Então, a gente está estudando fazer uma estrutura onde a gente pega essa água da máquina de lavar e bote para regar as plantas. Dá certo também, né? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer. Reduzir o uso de plástico, coisa que não tem fim é plástico, pelo amor de Deus, vamos reduzir isso, né? Usar as eco bags quando for no mercado, aquela sacolinha de feira que eu acho ela ultra estilosa, aquela sacolinha da vovó que ela já era futurista, o pessoal fala assim, é porque os nossos avós, os idosos são ultrapassados, que nada, essa galera andava com a própria sacolinha para fazer a feira, e a gente fica pegando um monte de sacola, e quanto mais pega, mais quer, que é para botar o lixo. Ô, povo nojento com negócio de sacola. Larga a sacola de mão, coisa horrorosa. Pega a caixa, pega a eco bag, esquece sacola, para com esse negócio de usar plástico, cara. Pelo amor de Deus, né? Para comer um biscoito, abre um plástico, aí tem mais 3, cada um dentro de outro plástico, ainda tem uns que ainda vem dentro de um papel. Gente, eu queria só comer um biscoito em paz, será possível? Né? A gente tá rodeado, louco com o negócio de plástico. Chega! Não dá mais, já não temos mais tempo para reverter. Não temos, a gente vai tentar só sobreviver mesmo. Até eu já estou cansada de participar do Armagedon. Já chega, o apocalipse, o após-calipso que o povo chama. Isso é o após-calipso, depois que a Calipso acabou. A banda, né? Isso é o após-calipso, o acopalipse, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais participar do apocalipse. Agora é só esperar mesmo o dia. Será, Felipe? Pela madrugada. Vamos seguir, que a conversa não está animadora não, mas a professora é animada. Vamos lá. Observai-vos, vamos falar de um outro tipo, né, de problemas relacionados à poluição e, inclusive, isso aqui é uma coisa interessante, né, não, Dulce? Não pode comer biscoito, não, porque vem tanto plástico para comer uma bolacha. Meu Deus do céu. Né? Eu achava tão chique a sacolinha de pão de papel, negócio de sacola de saco plástico. Olha, se uma pessoa perguntasse, Amanda, tu tem nojo de quê? Eu não vou ter nojo de quase nada, a não ser de, sei lá, eu acho que eu tenho um pouco de nojo de gafanhoto. Não sei porquê, eu acho que tem algum trauma na minha cabeça, que ainda no meu inconsciente, que eu não sei o que foi, não descobri. Mas, minha gente, vocês não me fazem pegar num saco plástico molhado, não tem quem faça. Eu tenho um nojo mais do que de barata, de qualquer coisa. Cocô para mim é de boas, né? Um biólogo com cocô é uma coisa linda. Inclusive, eu estava aqui no celular, nesse minutinho que a gente teve para beber água. Olha só, a vida de biólogo. Eu vou mostrar só o áudio para vocês do grupo. Atenção, Hugo, Érica, eu vou falar de vocês agora na nossa aula. Todo dia a gente que é biólogo, a gente recebe vídeo, foto. Ei, o que é isso? Que bicho é esse? Por que está acontecendo isso? Aí manda foto, manda vídeo, a gente tem que se virar para saber, né? Aí olha o que foi que meu amigo Hugo me mandou, a esposa dele, a Érica, eu vou mandar isso para ele depois. Olha só. Thaís, aqui em casa tem aparecido o cocô desse bicho aqui, que eu não sei o que é, um cocô enorme, Thaís. Outro dia, Hugo, quem foi que o cachorro que fez cocô na porta de casa? E ainda tem um xixi com cheiro muito forte. O que tu acha que é, hein? Vida de biólogo. Aí tem. É porque eu não mostrei o vídeo, mas o vídeo é ela mostrando os cocozinhos. Eu tenho que saber o que é. E eu já disse, o pior é que eu sei, é de iguana. Leleco. E eu ainda consultei aqui todo um grupo, né, de amigos. Yuri, Luciano, estavam todos aqui comigo, né? Minha gente, vocês entendem aí de cocô melhor que eu, né? Manda. Aí eu mando, isso aí pode ser isso, pode ser aquilo. O Eduardo também disse para pega as imagens das câmeras. Pois a gente acabou de descobrir que era de iguana, né? Então é assim. Agora, se disso eu não tenho nojo, agora não me bote um saco plástico molhado. Não pego não tem que eu pego assim com um pau assim, ó. Eu morro de nojo de saco. Vai pra lá. Eca, chega de saco plástico na vida das pessoas. Vamos falar de inversão térmica agora. Não vai melhorar não, viu? Aqui só piora a aula de hoje, só problemas ambientais. Não vamos melhorar em nada as questões, as estimativas, né? As nossas previsões, mas a gente vai conhecer. Vem comigo aqui. Ó, geralmente no inverno, que é inverno no Piauí, gente, socorro,
pode ocorrer um rápido esfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Então, a gente vai observar que isso aqui tem relação com a poluição atmosférica e a própria poluição térmica também. Vou já explicar por quê, tá? Então, há uma falha nas correntes de convecção do ar. A poluição, ela fica presa próxima ao solo. Gente, olha só como é interessante. Em condições normais, o ar quente, ele é menos denso, ele sobe. E o ar frio é mais denso e ele desce. Todo mundo sabe dessa história. Quando a gente vai estudar física, que o professor explica por que o ar-condicionado, ele é instalado lá em cima, nos ambientes, né? Que a gente não instala o ar-condicionado embaixo. Por quê? Por causa dessa convecção de ar. O ar quente, ele é menos denso, ele sobe. E o ar frio, ele desce. Então, se o ar frio está sendo lançado lá em cima, ele vai, né? Esse ar mais resfriado, ficar aqui onde a gente está. Né? E o ar-condicionado colocado baixo, ele não vai resfriar o ambiente com a qualidade, né, que se espera. Beleza. Agora vem comigo bem aqui observar o que é que acontece quando há um fluxo normal referindo-se a essa convecção do ar. O ar quente está aqui, ele sobe para as camadas mais elevadas da atmosfera. Tudo isso aqui é a troposfera, né? Então, ele sobe mais um pouquinho aqui, ó. E vai para as regiões onde tem ar frio e um ar mais frio ainda, quanto mais alto, né? Só que o que é que acontece, beberes? Esse ar frio, ele tende a descer. E isso, na verdade, vai formando um ciclo. Quando há uma inversão térmica, olha o que é que acontece. Geralmente, acontece um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O que estava aqui frio e mais frio, ó, vai ser aquecido, estão observando? Então, esse ar frio, ele fica preso aqui numa região mais próxima do solo. Quando ele fica preso aqui, fica preso com ele também várias partículas de poluentes atmosféricos. Tá certo? Exatamente, é mais denso que o ar frio, né? O ar denso é o frio, ele desce, o ar quente sobe. Então, essa inversão térmica também acontece. E, pela imagem, vocês já imaginam que ela acontece principalmente nesses maiores centros urbanos, né? Nas zonas mais urbanizadas. Pode acontecer isso aqui. E aí a gente vai entrar em outro, como eu costumo dizer, com a licença poética da expressão, um outro buraco sem fundo. Que a gente entrou para falar de poluição atmosférica, a gente quase não se arrancava, não foi? Não foi, Lagoinha? Cadê vocês? Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. Tem um polo que está escrito assim, ó. Bom dia! Quem mais está aí? Né? Então, olha só, a gente vai começar a falar deste, e vamos entrar nesse outro buraco sem fundo, que é a poluição da água. Trágico também, né? Então, ela é causada pelo lançamento de esgotos, né? Professora, a inversão térmica, ela é responsável por aquelas chuvas mais intensas? Não. Na verdade, a inversão térmica ela vai provocar tanto as questões voltadas, não é nem as ilhas de calor. A ilha de calor é poluição térmica, né? A ilha de calor ela vai existir justamente aqui nesse ambiente, olha, meninos, nesse ambiente aqui mais embaixo, tá? Por quê? Porque aqui cria-se um microclima que não permite um resfriamento por conta da proximidade dos prédios, do material que são feitos, né? Essas estruturas, essas edificações, por conta da presença do asfalto, né? Que é quente, então vai ficar aqui muito quente, tá? Essa região aqui fica mais quente do que as regiões que têm mais mata ou que tem mais espaço para circulação do ar, né?
é interessante. Nas cidades a gente repara a mudança de temperatura em ambientes distintos, né? Eu, por exemplo, moro aqui na cidade vizinha de Teresina, no meu país, Timon. Inclusive, se tiver alguém de Timon assistindo nossa aula, ó, um cheiro para vocês, meus vizinhos. Eu moro aqui em Timon, bem pertinho do Rio Parnaíba, mas é bem pertinho mesmo. Minha casa fica aqui na rua. Se descer a rua, a gente vai bater no Parnaíbão, né? No Velho Monte. Adoro, sou ribeirinha. Então, o clima, galera, é diferente. Ó, desculpa aí, mas eu resolvi morar perto da floresta, porque essa é a vibe da professora, e então você sente a diferença térmica. Minha casa, ela é cheia de plantas. Lá em casa tem um paredão assim de planta bem alto, né? Um jardim, né? Tem um jardim vertical. Quando você vai na porta, que agora é uma avenida, é uma temperatura. Na hora que você entra, dá uma resfriada de pelo menos 1 grau ou 2. Então, você sente a diferença. Então, essas ilhas de calor, elas têm relação com esse ambiente, não com a inversão térmica. A inversão térmica vai reter esse ar frio aqui mais embaixo e também vai deixar retido as partículas que iam dissipar para cima com o ar quente, elas não vão mais, elas vão ficar presas também. Então, a inversão térmica, ela vai ficar ali com aquele ar frio preso com as partículas poluentes na atmosfera, tá certo? E essa inversão térmica é responsável pelas chuvas ácidas? Não. As chuvas ácidas, elas vêm ainda, né, do excesso também de emissões gasosas, mas a gente vai falar um pouquinho mais delas daqui para frente, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de chuvas ácidas. Vamos começar aqui com a história da água, tá? Porque aqui a gente tem nesse slide mostrando que aqui em Teresina a gente chama de boca de lobo. Ou seja, esses canais onde passam, né, os esgotos, principalmente o esgoto doméstico, né, o esgoto que não tem um tratamento adequado, que não foi tratado, tá? Então, essa poluição da água, ela é causada tanto pelo lançamento desse esgoto doméstico, pelo esgoto industrial, que não é tratado em cursos de água, né, nos rios, nos lagos, nos oceanos, nos mares, né? Ou também é provocada pelos fertilizantes em água quantidade, que o corpo d'água pode não absorver naturalmente. Então, são os principais poluentes da água, né? Os esgotos domésticos e os esgotos industriais, os dejetos industriais. Essa água de esgoto, ela tem um outro nome também, que é mais chique, né? Que fala assim, um esgoto de chique. A gente não fala isso, a gente fala efluente. Vocês lembram que aqui tinha um personagem, acho que era da Mauri Jucá, era super engraçado. Falei, menino, mas isso tá um tapuru de chique. Eu não aguentar, vocês sabem que é um tapuru, né, gente? É um bichinho nojentinho que mora justamente em esgotos, né? Uma larvinha. Aí, quando ele viu uma coisa assim muito bonita, essa personagem falou assim, menino, mas tá um tapuru de chique. Pode de chique, meu Deus, é a cara do piauiês, né? A gente fala essa história de pode, P-O-D-Y. Não é podre que o piauiense fala, é pode. A gente fala é pode de chique. Então, a palavra pode de chique para esgotos vai ser o quê? Efluente. Olha que diferença aí no sotaque do babado, né? Então, os efluentes domésticos são justamente esses esgotos que vêm. Ah, Lagoinha tá aí, respondeu. Lagoinha, pelo menos eu sei que tá. Mas Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia, deixa eu ver qual outro polo que tá aí, Fernando, dá uma roladinha bem aqui. Oeiras, minha gente, cadê vocês? Pimenteiras, cadê vocês, hein? Apareçam, eu vos invoco. E aí, a gente fala de efluentes. Então, o que é que vem nesse efluente doméstico, hein? No esgoto doméstico. O que é que vocês acham que vem nessa água? Bora lá fazer esse exercício? Quando escorre água das nossas casas, né? Vamos falar do doméstico. O que é que vem nessa água? A água, o que mais? O que é que vem nesse esgoto? Essa água de esgoto das nossas casas. Dulce, Jack, Felipe, Lagoinha. O que é que vem na água de efluente doméstico? Tempo. 2 minutos.
Ok, eu tava aqui, menina, no maior bate-papo com a Joyce, essa moça bonita aí que tá sinalizando para vocês em Libras, né? Ela me fez uma pergunta muito massa, eu vou já compartilhar com vocês, tá certo? As nossas impressões, né? Então, olha só, por que eu perguntei? Olha aí, o Antônio chegou, Antônio de Souza. Eu perguntei assim, minha gente, o que é que vai no esgoto doméstico? O que é que vai no esgoto da nossa casa? Aí, Fernando, foi o que eu fiz. Volta. Pronto, entendi. Borracha. Só com essa resposta de vocês, olha só. Deixa eu ver aqui. A Dulce diz, professora, sabão líquido, sabão. Que mais? Gorduras. Que mais? Restos de comida. Restos de comida. Produtos químicos de limpeza. Sabão, eu vou botar aqui. Outros, né? Outros produtos de limpeza. O que mais? Resto de alimento, gordura, produto de limpeza. Água de esgoto, matéria orgânica, produtos químicos, ok. As excretas, Lagoinha do Piauí arrasou. Excretas. Meus amores, nem todo mundo tem um esgoto bonitinho. Aqui em Teresina, a gente tem na porta das casas, né? Tá aqui a calçada e tem uma valazinha aqui onde é para passar água. Aqui é para passar água, né? Esgoto, é água de chuva. Só que a galera joga o resíduo da pia aqui da cozinha, né? Pega um cano, bota para fora e ele vai levar esse esgoto para onde era para passar só água de chuva, né? Tem um projeto Sanear que tem toda uma história de construir de receber essa água que sai da pia, do banho, né? Por uma canalização adequada que vai levar para as estações de tratamento. Mas não rola ainda na cidade toda, nem anda perto de rolar na cidade toda, né? Professora, eu achei que a senhora estava se referindo à água suja do telhado das casas. Menino, do telhado da casa só vem água suja se a água da chuva estiver suja e se os gatinhos e os ratinhos tiverem feito seus cocores em cima do teto. E tem muita poeira também, né? Ô, Jack, tu me fez lembrar os tempos que eu banhava de chuva na rua, menina. Olha que como era bom. Chega, a gente botava a cabeça debaixo da bica, assim, de uma chuva bem forte, fazendo tró na cabeça da gente. Meu Deus do céu, eita! Chega, a gente saía zureta dali. Ô, tempo bom que eu banhava de chuva. Mas a gente tá falando bem aqui. Minha gente, a gente pode finalizar essa aula só com isso aqui, ó. Não precisava mais nem passar de slide, professora, mas eu vou passar. Olha só o tanto, né não, Dulce? Bom demais. Vê outra, vinha o cocô do gato. Aí a pessoa afastava e volta de novo. Só a bicazona na cabeça da gente chega era forte. Pulando em poça. Chutando a água réia do chão na cara dos outros, bebendo água suja. É uma imunidade fantástica. Incrível a da criança que faz uma coisa dessa. Para adoecer, tem que ser assim mesmo, uma coisa absurda para matar um menino desse, né? Hoje em dia a gente tem medo de tomar banho de chuva, a gente tem medo de tudo hoje em dia, né não, Felipe? Né não, Lagoinha? Me conta isso. Quem já banhou de chuva sabe do que é que eu tô falando, né? É bom demais tomar banho de chuva. Quem dera se a nossa água tivesse ainda com a qualidade de alguns anos atrás. É triste, né? A gente perceber essas mudanças. Participar do Armagedon é triste. Só de esgoto doméstico vocês trouxeram aqui. Professora, sabão. Tô aqui lavando minha louça. Aí eu pego o detergente, ó, choco na bucha lá, na esponja, sei lá como é que vocês chamam. E aí, minha gente, esse detergente, ele é muito concentrado, vocês sabiam? Quantos de vocês, sem mentira, usam luvas para lavar louça? Eu não, olhe, sinceramente, infelizmente, na verdade, eu odeio lavar louça, né? Isso aí eu sempre dou um jeito de deixar pro meu marido fazer. Eu desconverso, eu vou arrumar a casa, eu vou olhar as crianças, eu vou fazer qualquer coisa, e aí eu olho assim, quando eu vejo a pia cheia,
Eu dou um desdobro ali que eu não gosto de fugir da pia. Eu não tolero lavar louça. Eu sou aquela pessoa que lava louça e toda hora tem um pano aqui, aí eu lavo um prato, aí eu enxugo a mão, a fresca. Aí lavo outro copo, aí enxugo a mão de novo. É uma frescura eu lavando louça. Chega, demora, né? Mas agora eu faço o resto de boas. Tudo, todo o restante. Mas esse lava-louças, esse detergente, ele é ultra concentrado. Ele agride as nossas mãozinhas. Se você olhar no rótulo, diz, usa luva cabeça de pato. Mas olha a Dulce, eu não uso. Quem mais não usa? Tu usa, Adriana? Ah, você usa? Ah, a Raquel disse que não usa. Usa, Joyce? A Joyce faz que nem eu, ela bota água para render o negócio. Tem que botar água com bicarbonato, água com sal, fica tudo bem. Tudo, o bicarbonato é tudo misturado no detergente. A fofoca aqui começou na cozinha. Pronto, não vai voltar mais para aula. Tem que usar luvas, Felipe, porque o detergente ele tem uma capacidade que é desengordurante. A gente usa esse aqui para acabar com essa bem aqui, ó. Com as gorduras, né? Você fritou lá seu ovão, lá na hora do almoço, passou um ovinho ali na manteiga, no óleo, mas uma hora vai ter que lavar a frigideira. E aí, para fazer isso, você usa o detergente, porque ele é desengordurante. Um dos principais componentes das membranas biológicas são quem? As membranas biológicas são formadas ela é uma bicamada o quê? Como é mesmo o nome da membrana? É uma bicamada o quê? Deixa eu ver se alguém complementa. Enquanto eu desenho. Uma membrana biológica. O que é que a membrana biológica é feita? Meu Deus, a professora começa na louça e ela termina num desenho, minha gente, de uma membrana. Como assim, Brasil? Esta mulher está cada vez mais bilé nas aulas de biologia. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma proteína transmembrana, né? Só para representar as proteínas aqui. Mas as membranas biológicas, elas são caracterizadas por serem uma bicamada, que são duas, né? A de cima e a de baixo. Bicamada lipídica. O que é lipídio? O que é lipídio? É gordura, né? Lipoproteica. Isso, Felipe, massa. Lipídio é gordura. O detergente, o que é que ele faz? Ele arrebenta as membranas das células. Na nossa mão, arranca mal ali um corinho, dá uma alergia, né? Com o tempo, eu tenho alergia a sabão. Eu começo logo a dizer, ai, meu dedo tá coçando demais hoje. Aí eu passo o dedo assim, que é para eu não lavar a louça. Entendeu? Tomara que meu marido tenha esse mel, acabou. Ó, aí eu fico coçando o dedo e realmente se pegar bem que é áspero o meu dedo por causa de negócio de sabão. E aí, o sabão, os detergentes, eles arrebentam a bicamada lipídica. Pra gente que é pluricelular, vai dar alergia, pode, né, desgastar a pele, desgasta, todo mundo sabe, resseca. Imagina um ser vivo que é unicelular, como várias e várias e várias. As bactérias todas são unicelulares, protozoários são unicelulares, né? Por isso que a água com sabão higieniza as mãos. É a água e sabão o principal elemento contra a Covid-19. Foi assim, né? O álcool em gel também. Mas quem não tinha dinheiro para comprar álcool em gel é na água e sabão. E quem não tinha água em casa? Confusão, né? Olha só. Né? Já eu te respondo, Jack. Esse detergente, ele vai romper as bicamadas lipídicas. É um problema para o ambiente, por quê? Porque na natureza ele acaba por matar várias espécies de micro-organismos. E vai aonde para a natureza? Pelo esgoto, ó. Vamos para o outro. Gorduras. Gorduras extremamente poluentes também para a água, né? Uma gota de óleo, ela contamina quase que 1 litro de água ou mais, porque ela se espalha na superfície da água e vai-se embora. Isso altera as condições físicas do ambiente, principalmente. Outro, só no esgoto doméstico essa confusão aqui, hein? Vou botar um marca-texto só para a gente botar no que está check aqui. Já entendemos o sabão e as gorduras. Restos de comida.
restos de comida. Isso é uma poluição orgânica, né? Alimento vai entrar em decomposição, vai virar matéria orgânica de volta. Se eu tenho um esgoto rico em matéria orgânica que vai bater no rio, eu vou aumentar a condição dessa presença desses nutrientes nessa água do rio. É justamente isso o que acontece no nosso rio Puti e já começou. Daqui para o final de setembro, acabou a chuva, né? Já não chove mais. A água do rio, ó, já baixou, foi muito. Ou seja, está concentrada a poluição orgânica no rio Puti, porque diminuiu a quantidade de água. É o contrário da dessalinização dos mares, que eu falei agora há pouco para vocês. Lá na dessalinização, a água doce entra no oceano e diminui a salinidade. Aqui é o contrário. Não é porque chega a água, é porque acabou a chuva, então não entra água doce no rio. A quantidade de água diminui e toda aquela poluição que está ali fica mais concentrada. E quando eu jogo um esgoto cheio de restos de comida, cheio de dejetos orgânicos, eu vou aumentar a quantidade de matéria orgânica. Quando eu aumento, tem uma galera que adora, porque para eles é alimento. Os aguapés aqui do nosso rio Puti, eles cobrem o leito do rio Puti em um determinado trecho, que às vezes você não vê nem água, né? Então, o aumento dos aguapés se dá pelo aumento da poluição orgânica, né? Pelo menos é matéria orgânica. Porque ao tempo que o aguapé aumenta, ele consegue filtrar a água do rio. Sabia que ele faz é limpar a água? Né? Então, a planta ali está fazendo muito mais que... Né? E aí, ele filtra a água desses rios. Quando ele filtra, ele já cobriu toda a superfície. Isso é benefício? Não 100%. Porque com aquela quantidade excessiva, todo excesso é perigoso, né? A quantidade excessiva vai fazer com que não entre luz no rio, né? Na água do rio tem uma região que tem mais luz. Então, com água a pé em cima, não rola de entrar iluminação. Então, tem alguns seres fotossintetizantes aqui que vão morrer. Diminui a oxigenação, né, o oxigênio dissolvido na água, evita, né, que hajam algumas dinâmicas ecossistêmicas daquele rio, mas isso faz parte de um momento, né, do ano que os aguapés já iam aumentar mesmo nesse período mais seco. Só que a presença do esgoto doméstico faz explodir a população de aguapés e isso causa problemas, né, associados. Por outro lado, por aquelas raízes ali dos aguapés, vocês já viram um aguapé? É uma planta linda, dá uma flor linda e ele também tem umas raizezinhas que elas são flutuantes, né? São macrófitas. Então, ali entre aquelas raízes tem algumas espécies de peixes, né? Que é ali onde ficam seus alevinos, os filhotinhos ficam por ali. Então, gente, olha, o que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que a gente esteja arrebentando com a natureza ela se resolve. Ela vai dar um jeito, né? Ela vai resolver a situação, vai se restabelecer. Vai demorar um tempo, mas ela se restabelece. Quem não aguenta o tranco somos, ó, nós. A gente se acaba e a natureza fica. Na história do planeta, se o planeta tivesse 24 horas de existência, a gente estaria aqui nos 3 últimos segundos. 1, 2, 3. É o tempo que o humano estaria no planeta. A Terra já vem, ó, de 4,5 bilhões de anos e nós já estamos passando pela 6ª extinção em massa. Então, as espécies elas vão sumindo do planeta e vão aparecendo outros. Qualquer hora dessa, a espécie que vai sumir vai ser a nossa. Porque já não vai mais ter como ter condições para a gente sobreviver, né? Se a gente não consegue perceber e se integrar à dinâmica ecossistêmica, às dinâmicas da natureza, né? Então, tudo que a gente faz vai dar problema. Ainda no dejeto, no efluente doméstico, Lagoinha me traz esse termo aqui, ó, professor, as excretas que vão pelo esgoto. E aí você fica, meu Deus, excreta pelo esgoto. Gente, existem comunidades que não têm saneamento. Não tem fossa séptica. Isso é uma realidade que já melhorou um pouco, mas agora, meu amigo,
já está complicado de novo. E existem situações, né, de extrema pobreza em algumas comunidades, de carência, né, inclusive do saneamento básico. Essas excretas que a gente lança, elas vão entrar em 2 aspectos. Calma, Jack, a gente ainda tem 15 minutos. A gente tem, as fezes podem entrar aí como a parte da poluição, né? Mas vai entrar como matéria orgânica, porém, nas fezes humanas, a gente tem a presença de alguns parasitas, né? Então, faz parte do ciclo de diversos parasitas, platelmintos, nematelmintos, né? Lombriga, ameba, giardia, tudo que é verminose, um monte de verminose vai ser passada adiante a partir do contato com as fezes humanas contaminadas. E a gente está aqui mais uma vez falando de cocô. Bom lembrar, né? Outro problema, a urina. A urina dos humanos, ela vai com resíduo de medicação, de antibiótico, de anticoncepcional. A gente já falou disso, né? E eu tinha contado para vocês que o excesso de anticoncepcionais que nós mulheres tomamos, né? Uma coisa boa que a gente toma. Esses anticoncepcionais são hormônios estrógenos. Esses hormônios lançados, né, sem tratamento, se não tem saneamento, se as excretas estão indo para os cursos d'água, rio, lago, açude, lagoa, riacho, enfim, oceano, esses hormônios vão estar presentes e esses hormônios, eles vão atuar num processo de feminilização de algumas espécies, né, anfíbios, peixes. Então, tem uma população, uns filhotes nasceram aqui, tem uma porcentagem que vai virar macho, outros vão virar fêmea, porque a metamorfose acontece, né? A diferença do sexo acontece no estágio mais avançado, né? Dos girinos, por exemplo, dos anfíbios. Aí, todos os girinos que tinha 50 girinos. Era para ter, tipo, 30 machos e 20 fêmeas. 28 machos e tantas fêmeas, né? O restante de fêmeas. Não. O que acontece? Todo mundo vira fêmea. Como é que reproduz, bebês? É um desequilíbrio e a população vai cair, né? Quando dá para metamorfosear e virar, né? Dali surge um macho. Esse macho está castrado quimicamente por conta da presença do hormônio. Olha que doido, né? O hormônio vai dar a condição do macho se desenvolver e tudo mais, mas ele não vai ter os espermatozoides viáveis, ele não vai conseguir se reproduzir. Ele é castrado quimicamente. Caraca, meu irmão, é muita coisa! Socorro! Vem me ajudar! Peço, por favor, se alguém de longe me escutar, que venha aqui para me buscar, me leve para passear no seu disco voador ou no enorme carrossel. Essa música é do Arnaldo Antunes, é muito massa ela, mas é tipo isso, gente, o negócio aqui tá brabo. Essa confusão todinha foi a gente falando de esgoto doméstico. A gente ainda nem caiu pro esgoto industrial, ó, Dadinho. Rapaz, pela madrugada, professora, desses dejetos industriais, a gente vem com poluição por conta da presença, né, dos mais variados tipos de produtos químicos utilizados na indústria, corantes, a própria temperatura desse efluente, né, vai dar mudanças nesse ambiente. O aumento da matéria orgânica, que aumenta o número de bactérias que consomem oxigênio, levando peixes à morte por asfixia. Isso aqui se chama de eutrofização também. Já viram assim um lugar que tem uma pocinha de água que ficou bem verde, bem verde, bem verde? Ela está eutrofizada, ou seja, tem uma quantidade maior de nitrogênio do que de oxigênio, e aí algumas bactérias nitrificantes, elas vão se reproduzir, a água fica verdinha, verdinha, verdinha. Já viram isso? Então é isso, ó, pra frente. A eutrofização, assim, ó, já viram água assim? Aí onde vocês moram, com certeza tem algum lugar que tem. É um processo, né, essa eutrofização, um processo natural ou antrópico provocado pelo homem, tá? Decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica provinda de esgotos
ou pelo desenvolvimento de algas, né? A eutrofização natural é produzida pelos próprios elementos, as dinâmicas da natureza, e a antrópico artificial é provocada pelo homem. Então, eu tenho aqui um nível normal de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo, a presença das algas que faz com que haja um consumo normal de oxigênio que sobra para os peixes, né? Só, meu irmão, que quando eu tenho esgoto não tratado, liberando nitrogênio, fósforo, né? Eu tenho um excesso de nutrientes. Quando eu uso fertilizantes artificiais, muitos deles, inclusive, a gente usa até na jardinagem em casa, a gente usa até na roça, que é o NPK, N, nitrogênio, P, fósforo e K, o potássio. NPK é um deles, um desses fertilizantes artificiais. Então, tem com a chuva a levada desse fertilizante para a água. Aí, ó, as algas, comida! Elas ficam loucas, porque tem comida demais. E aí elas vão se multiplicar loucamente. Parece a história dos aguapés, né? Vão se multiplicar loucamente, vão consumir um absurdo de oxigênio que não vai sobrar para os peixes. Faltou oxigênio, excesso de algas multiplicadas, consumindo tanto os nutrientes em excesso quanto o oxigênio, falta oxigênio para os peixes e eles morrem. Eutrofização, tá certo? E aí a gente fala ainda de bioacumulação ou biomagnificação, processo pelo qual substâncias tóxicas não biodegradáveis se acumulam ao longo dos níveis tróficos da cadeia alimentar. DDT, isso aqui era um agrotóxico. Esse agrotóxico foi banido há quase 40 anos dos venenos que podem usar na agricultura, né, na agroindústria aqui. E ainda hoje tem resíduo dele no solo, na água, no corpo das pessoas. O DDT é tão forte que tem resíduo dele ainda no solo, na água e no corpo das pessoas. Era uma coisa tão absurda que eu me lembro de gente, quando eu fiz meu mestrado em biologia, eu estudei justamente o prejuízo que os agrotóxicos levavam a ter os animais, né? Em especial os anfíbios, que eu amo, os sapinhos. E a gente falava muito sobre os desse DDT e no tempo, 30 anos depois do DDT ser banido, a gente encontrou nas amostras de água resíduo dele, que é um pesticida, um veneno organoclorado, altamente persistente, ele permanece no ambiente. Tinha gente que dizia, não, para a mamãe botava, uma senhora que estava na casa no tempo, eu morava em São Luís, ela dizia, não, para a mamãe botava DDT, era para matar os piolhos da gente. Tu já pensou um veneno absurdo de forte? As pessoas não tinham informação e usavam para matar piolho? Olha aí a Raquel dizendo também, meu Deus do céu. Fede que só a peste, é péssimo cheiro. E aí ele permanece, é persistente. Ainda tem o mercúrio, que bioacumula. Então, o que é que acontece? A biomagnificação. Eu tenho a presença de um metal pesado, por exemplo, né, no corpo de um indivíduo contaminado, e se um vai servir de alimento para o outro, essa contaminação passa para frente para os seus predadores, né? Para quem vai consumir esses seres. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho, né? Porque a gente pode falar um pouco depois sobre a questão das poluições, né? A poluição do solo e tudo mais. E vamos fechar a aula fazendo questão, né? Eu tinha prometido que a gente ia fazer questões hoje, então vamos usar esses 7 minutinhos que faltam para isso. Primeira questão, 2 minutinhos na tela, volto e comento. Vai lá.
E aí, galera? Letra D, Césio. Quem tá dizendo é Lagoinha. Lagoinha disse Césio. Antônio disse Césio. Dulce disse que não sabe. Felipe disse Césio. Jack disse Urânio. Quem mais? Adriana disse Urânio. Kelly, minha irmã, tu tá aí há quanto tempo? Que tá bem quietinha, agora que respondeu, não foi? Letra D. Vamos lá. Quando falamos em poluição, referimos-nos às atividades que afetam diretamente o meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por vários agentes, tais como esgoto, pesticidas, resíduos sólidos e petróleo. O tipo mais perigoso de poluição é, sem dúvidas, a radioativa. Também é chamada de nuclear. No Brasil, em 1987, um grave acidente com radioatividade afetou Goiânia, levando 4 pessoas à morte, segundo registros oficiais, e contaminando várias outras. O acidente em Goiânia foi causado pelo Césio, gente, Césio 137. Esse elemento químico foi encontrado, sabe como? O cara estava passando na frente de uma sucata e tinham desativado uma clínica que tinha lá, inclusive, um equipamento de raio-x, ó. E ele estava lá todo destroçado, aberto, o cara viu um pozinho azul brilhando, era quem? O Césio. Levou um pote de Césio para casa, levou para uma pessoa ver, levou para casa, a filha dele brincou, a filha dele morreu, era criança, da contaminação radioativa que foi tão forte. O urânio também, todos esses elementos aqui são elementos radioativos, mas o do acidente no nosso país foi o Césio, letra D. Para fechar, a gente faz a segunda questão e na próxima aula a gente segue, tá bom? Vamos fazer a segunda. A poluição atmosférica causa preocupação em todo mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica um poluente atmosférico. Eu quero saber se vocês conhecem poluentes atmosféricos. Qual desses aí não é um poluente atmosférico, galera? Atenção, Lagoinha! Oeiras! Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins. Qual não é um poluente atmosférico? Óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, gás nitrogênio, partículas em suspensão ou monóxido de carbono. Qual é a resposta? 1 minuto na tela. E aí, babies? Temos aqui dúvidas. B ou C? Eita! Letra C, nitrogênio, a galera de Lagoinha. Vamos só terminar de fazer essa aqui, né? Quem não é o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele é um gás, é o que está em maior quantidade na atmosfera, não é o oxigênio. Que tem mais na nossa atmosfera é o gás nitrogênio, N2. Então, ele é o gás mais, O gás mais abundante. Mas ele não é poluente, tá bom? É o gás que tem maior abundância na atmosfera. Tudo isso aqui é poluente atmosférico. Óxido nitrogênio, né? Dióxido de enxofre,
Partículas em suspensão, que faz a fuligem, né? E o monóxido de carbono. Todos esses gases são poluentes, com exceção da letra C. Nossa aula acabou, mas aula que vem vamos começar com essas questões que ficaram dessa nossa aulinha, tá certo? Ó, espero que tenham curtido nosso momentinho juntos aqui. A gente se encontra na quarta-feira. Bom fim de semana, hein? Sextou. Até mais e tchau, tchau.